Paz seja contigo. Cruzeiro no interior de São Paulo concentra hoje, segundo o censo 2012, 90 mil habitantes aproximadamente. Uma cidade com 104 anos, dia de sábado, dia santo, dia do Senhor, onde o povo de Deus está buscando pregar o Evangelho e os demais estão buscando as suas próprias vontades. Então eis aqui alguns dos servos do Eterno buscando pregar o Evangelho, aquele Evangelho que Cristo deixou para que nós estivéssemos espalhando para todo mundo até os confins da terra. Jesus nasceu por mim, Jesus cresceu por mim, foi tentado no monte por mim, cumpriu a lei por mim. Que tenho feito pra te agradecer? Que tenho feito? É uma grande alegria poder estar participando desse trabalho. Eu desejo a todos que estão nos assistindo que o Senhor possa abençoá-los grandemente. Em nome do Senhor Jesus. Amém. O irmão Paulo é pastor na cidade de Contagem, Minas Gerais. Ele que está aqui juntamente com outros irmãos, fazendo esse trabalho de evangelismo na cidade de Cruzeiro. Pastor Paulo, gostaria de saber do senhor, que tipo de evangelismo o senhor e os irmãos ali daquela cidade têm desempenhado para que a Igreja de Deus cresça? Irmão, nós estamos fazendo tudo que o Senhor tem colocado ao nosso alcance. Um trabalho que está tendo assim, um bom retorno é o trabalho através do evangelismo com vídeos, com os DVDs, está dando a mensagem da Igreja de Deus. A gente deixa o DVD com as pessoas, a pessoa assiste aquela mensagem, então ele abre uma porta para que as pessoas possam então perguntar mais a respeito da igreja. E a partir daí a gente tem conseguindo entrar nas casas, nós oramos, Deus tem dado resposta às necessidades dessas pessoas. E assim nós temos aos poucos levando ao conhecimento dessas pessoas a respeito da Igreja de Deus, que ela existe e que ela tem um plano de salvação através de Cristo Jesus para todo aquele que nele crê. A Igreja de Deus, ela tem desempenhado um papel de pregar o Evangelho no decorrer de todos esses anos, e em todos esses tempos nós vimos dificuldades nas várias etapas da Igreja de Deus. Que tipo de dificuldade a Igreja de Deus encontra lá na cidade de Contagem? No momento, irmãos, realmente a dificuldade que nós temos é na questão estrutural. Nós estamos trabalhando lá para poder construir o templo da igreja, né, que ainda não está pronto, o salão da igreja, porque nós necessitamos dele para poder estar trazendo as pessoas, estar reunindo, fazendo um trabalho mais amplo. Mas nós cremos que em nome do Senhor Jesus, com a ajuda que os irmãos têm nos dado, têm adquirido os DVDs, que a finalidade dele também é arrecadar meios para poder construir o templo. E tem muitos irmãos também que têm ajudado com ofertas voluntárias. E eu peço até a oração dos irmãos para que futuramente, eu pretendo, se assim for a vontade do Senhor, em outubro a gente já está colocando o telhado lá. Então a nossa necessidade, uma dificuldade que a gente está tendo é essa. É de ter o local exato para a gente estar reunindo e estar realizando os cultos. Mas nós cremos que o Senhor irá nos dar essa vitória futuramente em nome do Senhor Jesus. Então o irmão Paulo, que está aí com esse projeto, né, de construir ali um prédio para a Igreja de Deus na cidade de Contagem, Minas, que ainda não existe. E o irmão Paulo está necessitando de ajuda dos irmãos, né, ajuda financeira. Irmão Paulo, como que os irmãos que quiserem contribuir com esta construção pode estar fazendo? Olha, irmãos, de uma forma bem simples, manda um e-mail para mim, pr.pauloid@hotmail.com. E ali eu passo para você o número da conta, se você quiser fazer uma oferta voluntária. E depois a gente pode até estar te mandando também como gratidão um DVD, que é o trabalho que nós estamos realizando de mensagens bíblicas, para que você também, até quando for fazer um evangelismo, às vezes você quer deixar uma palavra para a pessoa, você deixa ali de presente para que essa pessoa possa estar refletindo sobre as mensagens de Deus.
Se você quiser adquirir uns DVDs também para poder nos ajudar, você está nos ajudando na construção do templo e também está levando um material para que você possa usar como evangelismo e poder assim levar a mensagem do reino às pessoas. Então entre em contato através do e-mail, ou quem me tem no MSM também, a gente pode conversar e eu vou estar passando para vocês todos os dados necessários. Pastor Paulo, para o senhor, qual a importância do evangelismo dentro da Igreja de Deus nos dias atuais? Ô irmão, é extremamente importante, porque a palavra de Deus nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, a partir do momento que nós nos dedicamos ao evangelismo, nós estamos ali levando essa palavra a pessoas que estão sedentas, que muitas vezes não sabem. E às vezes é uma pequena palavra, uma pequena frase do evangelho, é que vai despertar nessa pessoa o amor que Deus tem pela vida dela. Nós devemos ir em frente, não podemos desanimar, nós vamos encontrar obstáculos sim. Vai haver pessoas que não vão aceitar, igual uma irmã agora há pouco, ela estava me falando que um rapaz pegou o folheto, amassou, jogou no chão, pisou e falou, eu odeio vocês. Mas ela falou que o amor de Cristo é maior na vida dela. Então nós não devemos desanimar com absolutamente nada, nós devemos crer que a palavra de Deus ela é poderosa para transformar a vida. E o nosso objetivo é esse, é semear a palavra. E o fruto quem dará é o Espírito Santo de Deus. Amém. Então estivemos aqui entrevistando o pastor Paulo, que é, repetindo, né, lá da cidade de Contagem, Minas Gerais, e que muito necessita da ajuda de toda a comunidade, né, de todo o povo de Deus, que todos nós possamos nos unirmos nesse projeto que ele tem colocado no seu coração, que é de construir um prédio para a Igreja de Deus. Porque, infelizmente, na sociedade em que nós vivemos, todas as pessoas precisam de um ponto de referência de onde adorar o Senhor. Nós sabemos que não é bíblico, né, ter um ponto de referência apenas para adorar o Senhor, mas que, como isso aí é normal para as pessoas, então nós temos que seguir para tentar rebanhar mais pessoas para o reino de Deus. Eu agradeço aos irmãos que já contribuíram com a gente, vários irmãos de várias localidades da Igreja de Deus já nos ajudaram a adquirir o DVD, outros deram ofertas voluntárias. Eu agradeço ao Senhor por essa boa vontade que vocês demonstraram, e quem puder continuar nos ajudando, eu agradeço desde já. Que Deus abençoe a todos, que é a nossa contribuição aqui em Cruzeiro, né? A gente está fazendo o evangelismo. Espero que o Senhor possa nos abençoar de estarmos todos juntos fazendo em outras localidades também da Igreja de Deus, para que a Igreja do Senhor venha ter o crescimento e nós assim estamos cumprindo o ID do Senhor Jesus, ide por todo mundo e anunciar o Evangelho a toda criatura. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Paz seja contigo. Amém. Estamos aqui com o pastor Gouveia, que é da cidade de Taubaté, interior de São Paulo. Pastor Gouveia, ali na cidade onde o senhor está pastoreando hoje, qual é a principal meta que o senhor tem colocado para que a igreja cresça naquela localidade? Olha, a principal meta ali na congregação da Igreja de Deus em Taubaté é o mesmo trabalho que estamos agora realizando aqui em Cruzeiro, que é o trabalho de evangelismo. Só que não tem sido feito com a intensidade que está sendo feita hoje aqui em Cruzeiro. Talvez seja por falta de material, que não temos lá, mas nós temos evangelizado muitas pessoas, tanto que temos tido um bom número de visitas na congregação, mas nós esperamos que esse tipo de trabalho, com equipes, né, de várias cidades, também possa ser realizado ali em Taubaté, para que possamos alcançar o maior número de pessoas ali na cidade de Taubaté, que beira mais de 300 mil pessoas ali naquela cidade. E, notoriamente, não temos feito nem um quarto, né, desse tipo de trabalho numa cidade com um índice de pessoas tão alto. Aproximadamente com quantos membros a Igreja de Deus ali em Taubaté conta hoje? Hoje nós contamos com uns 15 membros, isso batizado. Mas entre membros e simpatizantes, nós contamos com mais de quase 30 pessoas. E existe final de semanas que contamos até com 35, quase 40 pessoas na congregação. Para o senhor, qual é a principal dificuldade a Igreja de Deus encontra naquele lugar para que o Evangelho se expanda?
Olha, a principal dificuldade para que o Evangelho se expanda na cidade de Taubaté, na realidade, é tentar, vamos dizer assim, encorajar os irmãos a fazer o trabalho de evangelismo. Por quê? Porque os irmãos, eles se sentem envergonhados de fazer esse tipo de trabalho. Tem muitos irmãos que se sentem envergonhados de fazer esse tipo de trabalho. E, na realidade, temos que trabalhar com o pessoal da igreja para que eles possam, através desse trabalho, de se conscientizar de que o trabalho de evangelismo é um trabalho dinâmico, é um trabalho de corpo a corpo e que traz uma experiência não somente para os cristãos da Igreja de Deus, mas também para as pessoas lá fora. E é a forma ideal que a Bíblia ensina de trazer almas para a igreja. Para aquelas pessoas que encontram dificuldade em pregar o Evangelho, que tipo de dica o senhor poderia dar para essas pessoas que diz que não se lembra onde que estão as passagens bíblicas, muitas vezes se acha incapaz de falar da palavra de Deus? Olha, na Igreja de Deus o que mais nós temos são pessoas que não se lembram de passagens bíblicas, se acham incapacitadas, na realidade, de anunciar o Evangelho do Reino de Deus, mas tudo isso é por falta de leitura, por falta de estudo. Eu sempre tenho pregado nas escolas bíblicas e também através das mensagens do púlpito, de que nós precisamos, para termos uma melhor comunhão com Deus, precisamos estudar a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é o projeto de Deus para uma terra melhor, para um mundo melhor. E para isso nós precisamos estudá-la, para que nós possamos conhecer esse projeto de Deus. E não tem como eu divulgar a mensagem do Reino de Deus se eu não conhecer, se eu não estudar a palavra de Deus. Amém. Então estivemos aqui com o pastor Gouveia, da cidade de Taubaté, São Paulo. Obrigado pela entrevista e também por estar nos ajudando aqui nesse trabalho de evangelismo na cidade de Cruzeiro. Amém. Eu fico grato e eu espero que esse tipo de trabalho de evangelização se estenda por todas as igrejas de Deus nacional. Assim como também provavelmente é feito lá no exterior, que nós possamos desenvolver esse trabalho aqui para que a Igreja de Deus possa ficar conhecida no país e de uma forma como, vamos dizer assim, para que nós possamos ter uma verdadeira característica, porque hoje o povo não conhece a Igreja de Deus. Quando nós falamos da Igreja de Deus, as pessoas se confundem até com a Assembleia de Deus. E nós precisamos, mais do que nunca nos dias de hoje, ter uma bandeira, assim como os Testemunhos de Jeová, assim como a Assembleia de Deus, como a Cristã no Brasil e outros movimentos. Nós também precisamos ser identificados pelas pessoas como a Igreja de Deus no Brasil. Nós estamos aqui com o diácono Valdomiro, que é o líder da Igreja de Deus aqui na cidade de Cruzeiro, interior de São Paulo. Quando vocês tiveram a ideia de fazer o evangelismo aqui na cidade, qual foi a principal meta que vocês quiseram alcançar? A meta é alcançar mais almas para a igreja. Nos inspiramos em vocês que fizeram lá em Navegantes, até mesmo o folheto é o mesmo, entendeu? E daí eu parti para essa necessidade de busca de novas almas, porque sabemos que tem muitas almas sedentes que precisam ser alcançadas e nós não sabemos, e pedimos a direção de Deus nesse dia de hoje para que seja feito isso, que se fizesse, que abrisse os caminhos do coração de cada um daquele que vai receber a mensagem. Não importa como, mas até mesmo o vento vai levar essa mensagem, porque muitos recebem e jogam nos caminhos, mas os ventos vão levar essa mensagem, porque sabemos que a palavra de Deus, ela vai e não volta vazia, e essa é a nossa esperança. Nós falamos aqui, pessoas que são de longe, falamos de igreja que existe na cidade deles, em São José dos Campos, em São Paulo, indicamos, nós temos a nossa igreja lá, mas será bem-vindos, não importa como. E todos aqui que tivemos a chance de falar, nós falamos e convidamos para que esteja conosco, não só hoje. Então, esse é o nosso propósito de atingir nossas almas. Mas, como diz, o semeador saiu a semear, e nós semeamos a palavra de Deus, e nós precisamos. Em torno de quantos membros a Igreja de Deus conta hoje aqui na cidade? De 27 batizados. Então, dificuldades para que o Evangelho seja pregado aqui na cidade não foi encontrada pelo senhor? Não, para mim não. Graças a Deus não. O senhor tem mais ou menos ideia de quantas pessoas esteve reunido aqui para a pregação do Evangelho hoje? Umas 60 pessoas.